passagem, mas eu gosto de ler a Bíblia. João 17, vou ler aqui do versículo 2 em diante, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, capítulo 2, no versículo 3. Então aqui é a palavra de Deus, é a verdade. Então Jesus falou que Ele é o único que tem esse poder de transformar o homem em uma nova criatura, de fazer dele um vaso, um instrumento, para que seja usado para anunciar o Evangelho. Meu filho, Deus levando aqueles que para o mundo não é nada, para confundir aqueles que pensam que são. Deus levanta e faz da pessoa um vaso, um instrumento nas mãos dele, para usar, para que o nome dele seja louvado, glorificado aqui na terra. Então, às vezes eu prego para os crentes, meu Deus, você é crente. Será que você está glorificando Deus na terra? Será que você é testemunho de Cristo mesmo? Será que alguém olha para você e diz, este homem é um servo de Deus, esta mulher é uma serva de Deus? Será que alguém chega a pensar, a ver dessa maneira? Porque a Bíblia diz, vereis a diferença. Tem que ver a diferença, tem que ter daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Há uma diferença grande, porque Jesus diz, vós sois a luz deste mundo. A luz tem que brilhar nas trevas. A luz é Cristo. E Ele entra no homem, e o homem fica diferente, transformado. Eu não era assim não. Eu era um pecador para ver pior do que você, bebedor de cachaça, escravo do diabo. Mas Jesus me arrancou com mãos poderosas das mãos do diabo e me deu uma nova vida. E até hoje eu tenho glorificado a Ele. Tenho anunciado esta palavra sem parar, sem cessar. Porque Ele mandou anunciar este Evangelho, pregar a palavra do Senhor. E graças a Deus que Deus tem me dado essa fé. Deus tem me dado um pouco de conhecimento da verdade. Continuo lendo a Bíblia. E disse para o Senhor, por um voto que eu vim com Ele quando eu me converti, porque eu estava perdido, à beira da morte. O diabo tentou me levar 3 vezes para o inferno. A primeira vez foi aqui, nesta cidade. A segunda vez e a terceira vez eu estava em Fortaleza, lá, no pecado, atolado até o gogó. Mas Jesus, eu creio que Jesus olhava para o diabo dele, Satanás, toca nele não. Esse aí é meu, ele vai te desmascarar. E a minha guerra não é contra o ser humano, como eu falei, é contra Satanás, é contra o diabo. Eu morei em terra de macumba, então eu fechou, dizia para o macumbeiro. Tinha um macumbeiro lá que já tinha matado 7 pessoas fazendo obra de magia negra. E eu mandei ele me matar. Foi fácil para me matar? Aí o filho da macumbeira mandou, eu não tinha medo, eu perguntei, quem é mais forte, é Jesus ou é o diabo? Ele disse, é claro que é Deus, pois é por isso. Então, e esse terreiro fechou, o segundo fechou. Alguns macumbeiros aceitaram a Cristo. Então é o poder de Deus. Jesus mandou pregar esta palavra, porque ela transforma o homem, ela muda a situação. Jesus diz, veio para libertar, e conhecereis esta palavra, e ela vai te libertar, o poder de Deus. Então, meu filho, você que é um crente, um servo de Deus, prega o Evangelho. Ora mais a Deus, busca a Deus, consagra a tua vida, larga o pecado, renuncia a este mundo. A crentalhada, eu tenho que falar a verdade, a crentalhada está engordada com o mundo, não tem mais diferença não. Estão andando igual ao povo do mundo. Não, a Bíblia diz que o crente é diferente. Seja um homem, seja mulher, é diferente. Jesus muda a situação e Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te fazer uma nova criatura. Às vezes lá na Fortaleza eu chamo os irmãos que eu conheço, vamos terminar a pregar. Não vou não. Por que não vai? Com medo. Porque Jesus saiu da vida dele. E eu continuo pregando. Fui barrado nos terminais lá com os guardas para não pregar. E eu disse, eu vou pregar. Quiser me levar preso, pode me levar, mas eu vou pregar. Vamos que eu vou pregar lá no preso para os presos. Eu falei. Aí eles me liberaram. Porque eu estava pregando a verdade, a palavra de Deus lá no terminal de Parangaba. E continuei pregando. Os irmãos tinham tudo parado de pregar. Eu continuei pregando. Aí depois começaram a pregar e eles liberaram. Então, meu filho, é o poder de Deus. A guerra do crente não é contra o ser humano, não. É contra o diabo, é contra Satanás. E é Jesus que dá esta autoridade, é Jesus, é Cristo. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões sobre todo o poder do mal. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus.
O crente, o servo de Deus, a serva de Deus é guardada, é protegida por Deus. Às vezes eu prego no terminal, porque às vezes eu não quero nem falar, mas é Deus que mandou falar. Se o cara chegou com a metralhadora, irmão, e agora vai atirar em você, aí o que você vai fazer? Eu digo para ele, eu vou dar aqui 3 horas onde eu se atirar, meu filho. Aí pode abarcar. Eu quero ver se o cão vai apertar o gatilho. Aperta não, meu filho. Sabia? De jeito nenhum, porque maior é Jesus que dá na vida. O anjo do Senhor está na vida daquele que serve a Deus. E para a glória de Deus, Deus tem me usado para esse tipo de gente lá. Eu entro lá nos locais onde eles estão. E ele, lá vem o irmão. Pode vir, irmão. Tem uns que é usado pelo cão, não quer não. Eu viajei para São Paulo uma vez. Uma vez não, foi 5 vezes. E eu pregava naquela favela de Paraisópolis, lá em São Paulo. Menina era uma assim. A minha filha ligava até comigo, não, minha filha, faz para ficar tranquilo que Jesus está na minha vida. E eu pregava mesmo para aquele povo ali, sem nem conhecer. Mas o diabo conhece o crente, né? Lá vem o irmão, lá vem o irmão. Aí eu pregava a palavra para eles, prego mesmo. Continua anunciando este evangelho, porque é o poder de Deus. O céu, ele existe. A terra, ela existe, que é onde nós pisa. E o inferno é para baixo, está lá em Provérbio. Estou lembrado do versículo, mas está lá em Provérbio, que eu já li. Então não existe, meu filho, outro meio de salvação. O cara quando morre, não existe negócio de purgatório de jeito nenhum. É a maior mentira que o diabo inventou na terra para encher a igreja católica de dinheiro. É dinheiro demais que entra. E as pobres das almas gritando no inferno, e o infeliz do vigário rezando para tirar, fazendo missa. É mentira. Já imaginou se fosse verdade? Então o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi em vão. O sangue de Jesus não vale nada. É mesmo que está dizendo isso. A pessoa é salva pelo poder de Cristo. É o sangue de Cristo que purifica o homem de todo pecado. Então que nesta noite você pode fazer um dia isso. Antes de morrer. Porque quando você morrer, meu filho, eu vou lhe dizer. Quem vai chegar pertinho de você é o diabo. Viu? Irmão, como é que você diz isso? Porque eu sou testemunha. Está na Bíblia. Não tem Cristo na vida. Serve os demônios. Não serve a Deus. Já demandou que este mundo quem comanda é o diabo. Jesus é o Senhor e Ele quer te libertar. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer mudar a tua vida, meu filho. Ele mudou a minha. E Ele pode mudar a sua também. Mas é só você que tem que crer. Após a morte, sexo, o juízo, quem falou foi Jesus. Depois da morte vai para o purgatório, já não falou isso. Eu li a Bíblia 9 vezes e não achei o purgatório na Bíblia. Então, o mentiroso é filho de quem? Do diabo, que criou uma coisa que é mentira, que não existe. É mentira. Morreu ou para o céu ou para o inferno. Assim diz a Bíblia. Oh, glória! Então aceita Jesus na sua vida. Se converta hoje, larga a mentira, a prostituição, a bebedeira, as orgias, as imundícias dessa terra, os prazeres da carne. Jesus falou, quem está na carne não agrada a Deus, porque a carne ela cogita o pecado, desagrada ao Senhor. Então se arrependa hoje, meu filho. Jesus quer mudar a tua vida. Ele quer te fazer um jovem feliz. Eu prego muito para os jovens daquela cidade onde eu moro, que o diabo tem escravizado aquela juventude no mundo da perdição, no mundo perverso, no mundo mau. E eu prego para ele, e eu preguei para um, meu irmão. Preguei para ele tantas vezes. Falava de Jesus, meu filho, se você morrer nessa vida, a tua alma vai perecer no inferno. Ele vivia no mundo da criminalidade. Aí mataram ele, eu soube que mataram ele. Mas ele ouviu a verdade. Falei a verdade para ele. Jesus disse, ide, prega a minha palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo, e quem não crê será condenado. Essa palavra crê, meu filho, é você receber a palavra de Deus na sua vida, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. O homem tem corpo, alma e espírito. Quando eu não tinha Jesus, eu não sabia disso não. Sabe que é a sua vida mesmo. Aí Jesus muda a situação. Ele chama o pecador, aí perdoa os seus pecados. E o seu nome é escrito lá no céu, no livro da vida. Agora você não é para mais pecar. Você vai fazer a vontade de Deus agora. Às vezes eu estou com 40 anos que sou crente. Às vezes até irmão meu pergunta, irmão,
nessa caminhada, quando ele se desviou de Jesus, eu digo, rapaz, nem um dia eu me desviei de Cristo, só desviado do cão, do Satanás, me desviei dele. No 19 de julho de 1986, levantei minha mão para rezar na parada de ouro, porque eu nunca tinha entrado na igreja de crente, porque o diabo não deixava. Se alguém me chamava para ir para um culto, eu não ia. Se tivesse um culto na rua que eu fosse passar, eu tinha que passar por outra rua, porque o diabo dizia, eu vou chamar para tu ser crente. Eu tinha que ir por outra rua. Me lembro muito bem que eu vim de bicicleta, eu ia passar na rua e estava tendo um culto. Aí eu tinha que passar por outra rua, a rua era meio escura. Eu disse que eu plantei, me deu uma de barro, não sei o que, eu plantei ele no chão. Porque eu não passei no meio dos crentes. Mas Jesus tem o tempo dele. Deus usou um casal na parada de ônibus ali na Praça da Alencar. Falou de Jesus para mim, pregou a verdade. Eu ainda que resisti, o homem chegou, eu ia pegar o ônibus e segurou na minha mão. Não vá neste ônibus, se você for neste ônibus, aconteceu assim, Deus, se eu morrer, a tua alma vai para o inferno. Aí eu fiquei, porque eu sabia que ia. Eu sabia que se eu morresse sem Jesus, a minha alma ia para o inferno. Você tem Jesus, saí da parada do homem já transformado. Eu era um crente, eu me tornei um servo de Deus. Quando eu era do mundo, andava de calção, de camiseta, de todo jeito, né? Cheguei em casa, falei para minha esposa que eu era casado, ó, jogar fora calção, bermuda, camiseta, eu falei, agora eu sou crente, você tem Jesus. Sem nunca ter entrado na igreja de crente, porque naquele tempo eu olhava para os crentes e via as mulheres bem vestidas, os homens, e eu dizia, se esse povo não for para o céu, quem é que vai? Eu falava. Era um povo que andavam bem vestidos, andavam direito. E eu dizia, se esse povo não entrar no céu, quem é que vai para o céu? E eu sabia que ele dizia, e eu tinha que aceitar Jesus até hoje. Até hoje sou o homem mais rico da terra. Às vezes eu preparei e digo assim, olha, me diga qual é o ser humano dessa terra que tem uma casa que o piso é de ouro. Fala pra mim. Tem? Não existe. Pois eu vou morar numa casa que eu tenho já pronta, que o piso é de ouro. E quem fez ela foi Jesus de Nazaré. Ele disse que lá no céu o piso é ouro, muros de jaspe, cristalino, é lá o céu. E lá no céu não pode entrar o pecado, só entra os lavados, os remidos, purificados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Então faça isso hoje. Se arrependa hoje. Largue o pecado. Largue a idolatria. Quando eu me ajoelhava, eu me ajoelhava desse jeito. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por mim, roga por nós, roga por mim, roga por nós, Santa Maria. Aí quando estava morrendo, Santa Maria não chegou. Quem chegou foi o Satanás, o diabo. Porque é pecado adorar um boneco feito de pau de madeira de gesso. A idolatria está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus condena. Deus condena a idolatria. Então se arrependa hoje. Aceita Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém. A porta é estreita, mas o céu é grande, viu? A entrada é estreita, mas o céu é grande. Agora, a porta do inferno é muito larga. Jesus falou que é muitos que estão indo para lá. É muita gente. Então, se converta, entra no caminho. Jesus é o caminho. Você vai ver Deus vai mudar a sua vida. Ele vai te fazer uma nova pessoa. Ele fez comigo e Ele quer fazer com você. Que nesta noite você possa meditar. A pensar, você tem corpo, alma e espírito.